Olá, senhores! Tudo bem com vocês? É a terceira vez que eu tô gravando esse exercício 119 do simulado SAS Enem 2024. E vamos ver se dessa vez vocês vão ouvir que é a terceira vez, né? Porque aí eu vou poder colocar ele no site. Minha Nossa Senhora, tô pra lançar esse computador pela janela. Sorte que onde eu tô não tem janela, mas vamos lá. Essa questão 119, meninos, fala o seguinte, ó. Tem uma chargezinha aí, um cartãozinho que fala assim, ó, consigo gerar energia elétrica, um amigo tá falando pro outro, aperte minha mão. E o outro fala, estou chocado após tomar um choque, né? Então vamos lá, no cartoon, as personagens estão dando um simples aperto de mão sem friccioná-las entre si. Perceba que aqui ele está chamando a atenção para um processo de eletrização chamado eletrização por atrito, quando você esfrega um corpo no outro. Vamos relembrar? Eletrização por atrito. Primeiro, eu preciso ter o contato entre os corpos, eu preciso atritá-los, friccioná-los um com o outro, e de preferência entre corpos isolantes, é melhor percebida a eletrização por atrito em corpos isolantes, e de materiais diferentes, porque aí um tende a roubar elétrons do outro. Pior, como é mesmo que eu faço para saber quem rouba de quem? Ele precisa te dar alguma informação ou pelo menos te fornecer uma série chamada série triboelétrica, que mostra quem gosta mais do negativo e quem gosta mais de ficar positivo, certo? Esse tipo de eletrização, após a eletrização, os corpos tendem a ficar com a mesma quantidade de carga, porém em módulo, né? Sendo que um fica positivo e o outro fica negativo para nós. E toma cuidado em figuras, né? Em desenhos, as cargas que são colocadas, transferidas para um dos corpos, né, a negativa, elas tendem a ficar naquele ponto em que foi friccionado ou que foi atritado. Lembre-se, teu corpo é isolante, essas cargas não tendem a se espalhar no corpo. Então a tendência delas é ficarem exatamente no ponto de atrito, no ponto onde foram friccionadas os corpos. Fechou? O que ocasiona a descarga elétrica? Esse fenômeno físico ocorre mais comumente em regiões de clima seco ou em épocas do ano em que a umidade do ar está relativamente baixa. O efeito sentido pela personagem, que alega estar chocada, né, ocorre devido a uma item A, polarização elétrica, B, eletrização por atrito. Percebo que essa eletrização por atrito, de novo, está sendo citada aqui, né? Foi citada ali no texto e agora coloca na alternativa. E essa nós acabamos de falar que não é ela, né? Apesar do contato entre as mãos, ele garante que elas não são friccionadas ou atritadas entre si. Ocorreu, possivelmente, uma eletrização por atrito antes do aperto de mão. Algum deles aí, um dos dois, num movimento no carro, né, num sofá, acabou se eletrizando por atrito, possivelmente. Pode ser outra técnica, pode ser por indução também, né, ou até por contato. Mas seria uma possibilidade para nós, mas não o que está sendo mostrado na imagem, nem pelo texto, né? E tem se a descarga atmosférica. A descarga atmosférica, um raio, por exemplo, né? Um raio ocorre quando você tem uma diferença de potencial muito grande, quando você tem cargas acumuladas em grande quantidade, tá? Eu vou mostrar um aplicativozinho que tem bacana aí do FET, vocês devem conhecer, pra gente ver aqui. E ali você vai ver que com uma pequena descarga também é possível, mas porque a camada de ar entre os corpos também vai ficar pequena, né? Então a descarga elétrica também não é uma possibilidade para nós aqui. Na item D, a eletrização por contato, já falaremos dela, e no item E, eletrização por indução. Eu quero chamar a eletrização por indução, que é o segundo tipo de processo de eletrização que nós temos. Na indução, você pode ter mais do que dois corpos, mas normalmente são dois corpos, sendo que um está eletrizado. E esse eletrizado, tanto faz ser condutor ou isolante, tá? O outro, normalmente está neutro. E este precisa ser condutor. Por quê? Porque o eletrizado vai chegar próximo, mas não vai encostar, apenas aproximar. E nesse caso, ele vai induzir uma separação de cargas no induzido, uma polarização. Então perceba que o item A está falando do que a gente fala em indução, eletrização por indução. Cargas positivas para um lado e negativas para o outro. E aí você polariza o corpo, passa a ter um polo negativo e positivo. Porém, o corpo ainda não está eletrizado, ele continua neutro, né? Para que você consiga o processo de eletrização, você precisa ligar esse corpo polarizado em algum outro corpo. Um exemplo, a Terra, que ocorre aquele famoso aterramento, né? Chamado fio terra, quando a gente liga esse corpo à Terra para nós. Ali você permite que a Terra troque cargas com esse corpo e ele passa a estar eletrizado. Óbvio, existe uma sequência, aquele cortezinho no fio, desligar o aterramento antes de afastar o indutor, né? Para que o teu corpo realmente fique eletrizado.
Mas esse é um processo de eletrização por indução. Uma característica bacana, perceba que eles não têm contato entre eles na indução, né? Uma segunda característica, eles passam a ter sinais diferentes após a eletrização, assim como na eletrização por atrito. O tipo de eletrização que ocorre aqui, meninos, óbvio, né? Já que não é eletrização por indução também para nós, a melhor alternativa é a alternativa D. Não é nem questão de melhor, é a alternativa correta, que é a eletrização por contato. Perceba que um dos corpos já estava eletrizado e ao colocar a mão, corpo, um em contato com o outro, um deles já estando eletrizado, tem uma diferença de potencial entre eles ali. Eles têm potenciais diferentes. Essa diferença de potencial faz com que apareça uma corrente elétrica que transfere as cargas até que se atinja o equilíbrio térmico para nós aqui, o equilíbrio elétrico para nós aí, certo? O chamado equilíbrio eletrostático. Belezinha? Aguenta aí, ó. Olha só que bacana esse videozinho, ó. Esse daqui, meninos, é um programinha da Faculdade do Colorado. Se você bater na internet lá, PHET, escrevi ali no cantinho esquerdo. Ele tá no canto direito, mas com certeza a minha imagem, a minha câmera deve estar... onde eu apareço para vocês está tampando, né? É o FET da Faculdade do Colorado. É um laboratório virtual, tá? E ele tem uma pancada de experimentos que é muito bacana e é muito intuitivo, muito fácil de mexer. Aqui só para vocês mostrarem, ó, o John Travolta, um ator famoso da época que eu era moleque, e aqui muito felizes eles colocaram como John Travoltagem, né? Ele está com o pezinho balançando aqui no tapete, ó, e eu posso eletrizar. Conforme ele vai esfregando o pé por atrito, esse corpo fica eletrizado, certo? Perceba que ele está com o dedinho dele esticado, e isso daqui é para poder facilitar a transferência de carga em função de algo que nós estudamos, que é o poder das pontas, lembra? Nas pontas, as cargas distribuídas ali, elas acabam intensificando o campo elétrico e facilitando a transferência de cargas. Perceba que aqui a carga ela não consegue ir da ponta do dedo para a maçaneta, porque existe o ar ali, né? E esse ar é um meio isolante. Mas se eu aproximar o dedo da maçaneta, eu começo a diminuir essa distância. E aí essa pequena camada de ar que vai ficando cada vez menor entre o dedo e a maçaneta, ela pode não suportar mais essa quantidade de carga no corpo. E isso permite uma descarga elétrica, né? Então olha só que bacana, conforme eu vou descendo a mãozinha dele aqui, ó, vai chegar um ponto que as cargas elétricas elas vão querer passar para a maçaneta, porque o ar já não suporta mais essa diferença de potencial. E ali ocorre a descarga elétrica. Essa daqui seria um exemplo, né? Não houve o contato, mas seria mais ou menos isso que ocorre também na eletrização por contato para nós. Fechou, senhores? Então lembre-se, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, principalmente curta os nossos vídeos aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.